Você encontrou aí Sofonias, capítulo 3, versículo 14? Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor, teu Deus, meu Deus, nosso Deus, está no nosso meio. Poderoso para salvar, Ele deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á, quase dá para falar em língua estranha aqui, né, irmãos? Regozijar-se-á em ti com júbilo. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, Pai querido e amado. Graças nós te damos por estarmos na tua casa nesta noite, te louvando e te adorando. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada lar aqui representado nesta noite. Que a bênção do Senhor esteja e permaneça com cada um de nós, Senhor. Usa a minha vida como um vaso de barro nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar aos nossos corações a tua palavra, Senhor. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está no nosso meio, e porque Ele está no nosso meio, nós já o louvamos, nós já oramos, nós já o adoramos, porque Ele está no nosso meio. Ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava num culto, e depois de 2 horas nesse culto, eu falei, eu vou lá no centro de São Paulo, no Parque Dom Pedro, na igreja Deus e Amor, porque lá, depois da pandemia, eu não sei, acredito que ainda permanece assim, porque lá você pode ir 24 horas do dia, durante 7 dias da semana, você pode ir lá, que tem uma sala de oração, para você orar e falar com Deus. Acabando aquele culto, eu falei, vou lá na Deus e Amor, vou fazer um propósito lá, um período de oração. Fiquei lá 1 hora de joelhos, falando com Deus, orando, buscando a presença de Deus. Passado 1 hora eu levantei, fui no banheiro para voltar e ficar ali mais um pouquinho. Quando eu me levantei, eu senti o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. Estou com saudade de ti. Aí eu não entendi nada. Porque você sai de um culto abençoado, e o culto foi tão benção que eu falei, vou orar mais um pouco. Aí você ora mais um pouco. E aí você escuta, estou com saudade de ti. Aí eu não entendi na época, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que Deus estava querendo dizer ao meu coração. Uma coisa é nós estarmos no culto. Outra coisa é nós querermos estar no culto. Uma coisa é nós estarmos aqui na oração. Outra coisa é você querer estar na oração. Uma coisa é você jejuar. Outra coisa é você querer jejuar. E aí eu entendi, porque às vezes nós estamos na igreja porque temos que estar, temos compromisso, temos agenda, e nós temos que estar na igreja. Mas às vezes a gente nem queria estar na igreja. Mas eu estou na escala, eu tenho que ir. Não, o pastor está falando que a gente tem que fazer 21 dias de jejum. Eu não queria fazer não, porque o jejum, irmãos, é matar a sua carne. Você acha que a carne dava, ô glória, vamos jejuar, hein? Nada.
A carne fala, mas amanhã você vai deixar de tomar o cafezinho? E o pãozinho com manteiga? Você sabe, irmão, quando a gente está no jejum é prova. Você vê o pão todo dia, mas o dia que você está de jejum, fala, nossa, mas que vontade de comer um pãozinho. Você vê aqueles motoqueiros na rua toda hora. Nossa, eles nunca compram pão do motoqueiro, mas naquele dia, fala, nossa, que pão gostoso desse motoqueiro. Porque você está no jejum, é a tua carne que está falando, come, come, come. E ainda tem um mundo espiritual. Então, uma coisa, irmãos, uma coisa é a gente estar fazendo a obra, outra coisa é a gente querer fazer a obra de Deus. Aí eu entendi, eu estava num culto abençoado, senti a presença de Deus, eu fui para a oração, orei lá na presença do Senhor, mas o nosso coração tem que falar assim, eu quero mais de Deus. Eu quero mais da presença de Deus, eu quero estar na igreja por causa de Deus, eu quero orar porque eu quero Deus, eu quero louvar porque eu quero Deus, eu quero ler a palavra porque eu quero Deus, é o nosso desejo de estar na presença de Deus. Por isso que o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Tinha alegria no coração dele pelo convite de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, porque, irmãos, podemos estar fazendo a coisa certa, mas com a intenção, a motivação errada. Por isso que quando Jesus chega em Betânia, entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, o que acontece ali quando Jesus chega? Marta já vai, larga tudo e se joga aos pés de Jesus. Mas Marta, preocupada, continuou fazendo as coisas, limpando a casa, organizando os móveis, preparando a comida. E ela ficou tão ali, atarefada com essas coisas, que ela ficou indignada de ver que Maria, de vez de ajudá-la, estava prostrada aos pés de Jesus. E ela vai e fala o que para Jesus? Não quis nem falar com Maria. E Maria, vem me ajudar. Não, falou para Jesus, olha aí, ó. Eu estou aqui trabalhando, suando, correndo para fazer as coisas e Maria não quer fazer nada. Pensando que Jesus fosse fazer o quê? Vai lá, Maria, ajudar a tua irmã. O que ele falou? Maria escolheu a melhor parte. A casa estava lá todo dia. As coisas estariam lá todos os dias, mas Jesus não estaria lá todo dia. Jesus chegou para fazer uma visita e ela falou, a casa está aqui todo dia, os móveis estão aqui todo dia. Eu vou perder a oportunidade de estar prostrada aos pés do meu Senhor para adorá-lo? A motivação do coração de Maria era certa, de estar na presença do Senhor, de desfrutar da presença do Senhor. É assim, irmãos, porque às vezes estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Precisamos trabalhar para o Senhor, precisamos fazer a obra do Senhor, precisamos ter uma vida com o Senhor, por nós desejarmos estar na presença dEle. Eu me lembro, irmão, eu era novinho convertido, que benção, irmão, tenho tanta saudade dessa época. Eu era assim uma benção, irmão, orava bastante, mas sabe, a gente orava assim, porque a gente queria se relacionar com Deus. Você é solteiro, você não tem muita dor de cabeça, você não tem muita preocupação. Aí eu orava, ia na igreja e eu orava, olha para cá, irmão, deixa a criancinha lá que a pastora está cuidando. Não deixa o diabo roubar a bênção da sua vida, não. Aí, irmãos, eu estava lá orando na igreja e orava e buscava a Deus, eu gritava, eu dava glória a Deus, eu dava aleluia, eu não queria saber, irmão, quem estava do meu lado, eu queria Deus, eu estava adorando porque eu queria a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus, eu gritava, irmão. E foi uma questão de tempo, as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, Marcelo, você ora, é uma bênção, a gente sente a presença de Deus na sua vida, quando você ora. E aí, irmão, eu ia para a igreja, aí eu orava mais alto.
Ah, Deus amado, Deus louvado é o teu nome, e começava a orar, mas já não sentia mais a presença de Deus. Não sei se já passou por isso, se você orar e não sentir a presença de Deus, aí logo a gente vai falar com Deus, né? Deus, o que está acontecendo? Que eu estou orando e não estou sentindo a tua presença. Eu estou orando e não estou sentindo a alegria da minha salvação. Eu estou orando e não estou sentindo a tua comunhão comigo. Eu estou orando e parece que eu estou sozinho, Senhor. Aí sabe o que o Espírito Santo fez? Você está orando porque você quer elogios. Você está orando porque você quer aparecer. Aí na hora, irmão, porque quando o Espírito Santo de Deus fala é coisa do outro mundo, irmão. Aí você vai e fala, oh meu Deus, me perdoa, é verdade, porque as pessoas elogiavam, aí você quer se aparecer mais, porque o elogio, eu estava falando isso com o irmão Will ontem, falei, o elogio, irmão, ele é bom porque te incentiva, mas se você não souber administrar o elogio, ele te derruba, porque você vai achar que você é o cara, irmão. E foi que eu voltei para o Senhor, pedi perdão para Deus, e naquela mesma oração ali, eu voltei a sentir a presença de Deus. Porque, irmãos, Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Eu assim, na minha inocência, eu fui deixando ser levado por esse caminho, mas o Espírito Santo me deu um puxãozinho de orelha e me trouxe de volta, pedi perdão e o Senhor me perdoou e tudo voltou ao normal, irmãos. E eu contei tudo isso para poder dar um pano de fundo sobre o que está acontecendo aqui nesse texto. Da motivação dos nossos corações de buscarmos a presença de Deus. Porque o profeta Sofonias, ele começa a sua profecia no capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor, que veio de Sofonias, e ele vai terminar no capítulo 3, versículo 20, dizendo, diz o Senhor. Ele começa dizendo a palavra que veio de Deus, e termina dizendo, diz o Senhor. Os 3 capítulos foi uma profecia, foi palavra de Deus sendo dirigida para o povo de Deus, do começo ao fim, esta palavra foi profética para o povo de Israel, e também para a igreja. O nome Sofonias significa, o Senhor esconde. O Senhor esconde, mas não no sentido de você esconder um pecado, não no sentido de você esconder uma sujeira debaixo do tapete, não no sentido de esconder alguma coisa errada, mas no sentido de você esconder algo de valor, algo precioso, um tesouro. Deus esconde Sofonias, para que no tempo certo, ele se tornasse um instrumento nas mãos do Senhor. Você sabia que tem gente aqui no nosso meio que está escondido em Deus? Quando a gente está escondido em Deus, parece que a gente está numa caverna. Ninguém nos vê, ninguém nos nota, parece que tudo está ao contrário daquilo que queríamos que tivesse bem, mas tudo está contra. Porque nós estamos escondidos em Deus, porque no tempo oportuno, o Senhor vai tirar e vai levantar para glorificar o nome dEle. Porque se o Senhor nos tira antes do tempo, às vezes nós vamos nos ensoberbecer, mas quando o Senhor nos esconde nele, trabalha nos nossos corações, quando Ele nos tira, é para a glória dEle, porque reconheceremos que Ele é o Senhor, e nós somos o servo. Ele é o oleiro, mas nós somos o barro. Ele é o pastor, mas nós somos a ovelha. Ele é o Senhor, nós somos o servo. Deus nos esconde. É interessante que a genealogia desse
profeta Sofonias, vai até a 4ª geração. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Foi até a 4ª geração. Nenhum outro profeta teve uma genealogia tão extensa. Mas por que, irmãos, a dele foi tão estendida assim? Para mostrar que ele era diferente dos outros profetas. Porque os outros profetas, eles tinham profissões comuns, simples, boiadeiros, pastores de ovelhas. Mas ele não. Ele também não era sanfoneiro, irmão. Não, Sofonias, ele vem puxando aqui da história para mostrar que ele era tataraneto do rei Ezequias. Então ele era da linhagem da nobreza. Ele não era um trabalhador comum, mas ele era um nobre, descendente da família real. E por isso ele vem trazendo aqui da descendência, para mostrar justamente que ele era desta linhagem real. Porque isso é importante para nós. Porque vai dizer que nos dias do rei Josias. Quem é Josias? Josias foi um homem chamado por Deus aos 8 anos de idade para ser rei de Israel. Quantos anos? 8 anos. Já pensou colocar um presidente com 8 anos de idade? Que credibilidade esse presidente teria? Mas você já ouviu aquele texto que diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Pois bem, você vai ver essa história depois, lá em 2 Reis, capítulo 22, do 1 ao 10. Josias, aos 8 anos, foi chamado por Deus. Ele assume o reinado. Por quê, irmãos? Porque ele não tinha uma referência de homem de Deus dentro da sua casa. Não tinha referência. O seu avô, rei Manassés, foi o rei mais ímpio que já teve em Israel. Manassés, ele era tão ímpio que ele permitiu que as pessoas trouxessem os ídolos de Baal, de Moloque, os astros, para receber adoração em Israel, a ponto de Manassés sacrificar os seus próprios filhos a Moloque, a ponto da impiedade de Manassés. E Manassés foi tão ímpio, mas tão ímpio, que o seu filho Amon agora segue os mesmos caminhos do seu pai, Manassés. Não tinha referência de homem de Deus, de homem íntegro, de homem reto na sua família. Mas aí vem Josias, sem referência nenhuma do que é ser um homem de Deus, nenhuma do que é ser um adorador de Deus. Aí vem Sofonias, profetizando em Judá, que Deus ia pesar as mãos sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel estava vivendo em impiedade, em idolatria, em prostituição espiritual. A coisa estava uma desordem, uma bagunça, estava um caos, tanto na política como na religião, era um caos. Isso não estava agradando o coração de Deus, e por causa disso Deus ia permitir que Nabucodonosor viesse, destruísse Jerusalém, destruísse a cidade da adoração, destruísse o povo de Deus, e o povo que não aceitasse e fosse para a guerra,
ia morrer, e aqueles que aceitassem iam ser levados como escravos. E a profecia foi cortando, e a profecia foi batendo. Mas Josias, com 8 anos, irmãos, ele ouviu a profecia de Sofonias. Aos 18 anos, Sofonias resolveu buscar ao Senhor. Sofonias não, Josias resolveu buscar ao Senhor. 2 Reis 23, 25 diz assim: e antes dele quem? Josias. Manassés perturbado, Amon perturbado, Josias, antes dele. Não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Olha isso, irmãos. E depois dele, nunca se levantou outro tal. O texto começa dizendo que antes dele não houve, e nem depois dele houve outro. Foi um menino de 8 anos, que ouviu a profecia de Sofonias, e esse menino foi crescendo, porque como o Sofonias ele era da linhagem real, ele tinha o acesso ao palácio, ele influenciou o menino que não tinha referência na sua família de homem de Deus. Ele pôde ver em Sofonias uma referência de alguém que ele escolheu para seguir, porque ele queria ser um homem de Deus. E com 18 anos, que aqui nesse texto que nós acabamos de ler agora, que antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Com 18 anos ele disse isso. Ele se converte ao Senhor de todo o seu coração. Ele resolve buscar o Senhor de todo o seu coração. Ele abandona os princípios do avô. Ele abandona os princípios do pai. Porque ele quer ter uma vida com Deus. Uma vida convertida com o Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. E ele abandona todas as coisas que aborrecem, que entristecem, que desobedecem ao Senhor. Com essa busca intensa após, oh glória, 4 anos ele buscando a presença do Senhor, 4 anos, houve um avivamento em Judá, 4 anos, porque irmãos, todo avivamento tem que ter um começo. E o avivamento que começa em Josias foi incendiando as pessoas que estavam à sua volta. Houve uma renovação espiritual em todo o país. Por isso, eu não sou contra as pessoas que fazem manifestações. Mas eu sou a favor de uma igreja que ora. Porque quando Moisés chega para Josué, Josué, você vai sair para a peleja, mas eu vou subir no monte para orar. O papel da igreja, irmãos, é orar. Sabe por que nós estamos colhendo o que nós estamos colhendo hoje? Porque há 4 anos atrás era a coisa mais linda de se ver na internet. As pessoas ajoelhadas no meio das ruas, prostradas, orando em cada esquina. Aí elegeram um presidente evangélico. 4 anos de tranquilidade. Agora a igreja não precisa orar mais.
Agora a igreja não precisa buscar mais, porque agora nós temos o nosso presidente. Aí Deus, olhando lá de cima, tá fácil, né? Pandemia, ninguém mais querendo vir na igreja, tá fácil, né? A época que a igreja mais crescia, a época que mais tinha perseguição. Porque o crente, ele ora mais quando é perseguido, irmão. Quando ele está na luta, irmão, é a hora que o crente mais ora. Aí Deus cria situações. Se a igreja continuasse orando, Deus tinha mudado a história dessa nação. Não digo financeiramente só, mas eu digo espiritualmente, avivado esta nação. O problema é que a igreja está acomodada. Mas é tempo de nós buscarmos ao Senhor. 21 dias, irmão, de oração e jejum. Porque Deus pode usar você como um tesouro escondido para mudar a história desta nação. Deus pode usar a tua vida. E aí, porque Josias resolveu buscar o Senhor, Josias resolveu se converter ao Senhor. Você sabe como estava a igreja? Suja, bagunçada, cheio de idolatria. Os pastores, que eram sacerdotes, todos corrompidos. Aí que ele vem fazendo? Primeira coisa que ele faz, e a primeira coisa que, para acontecer um avivamento, ele tirou do meio do povo toda idolatria. Ah, pastor, mas eu não idolatro. Falamos semana passada. Tudo que você coloca na frente de Deus, na sua vida, é o seu ídolo. É família, é o trabalho, é o ministério. Tudo que você põe na frente de Deus é o teu ídolo. Então, para que haja um avivamento, precisamos remover do nosso meio toda idolatria. E eles removeram toda a idolatria, colocaram fogo. Irmão, a coisa é tão séria, porque olha os detalhes. Deus se apega aos detalhes, irmão, dos nossos corações e das nossas atitudes. Eles fizeram uma fogueira, mas fora do arraial. Porque aquilo que é imundo não pode ficar naquilo que é santo. E eles estavam santificando a cidade. Então eles pegaram toda a idolatria, queimaram, virou cinza e lançaram fora da cidade. Porque aquilo que é imundo não pode ficar com aquilo que é santo. A segunda coisa que eles fizeram, eliminaram todos os falsos religiosos, todos os falsos pastores, todos os falsos sacerdotes, aqueles que pregavam para benefício próprio, para promoção própria. Ele eliminou todos. Terceira coisa, começaram a arrumar a igreja, começaram a organizar, colocar tudo em ordem, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E ao começarem a arrumar tudo, o que eles encontram? O Pentateuco, as leis de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não tem avivamento sem palavra, irmão. Não tem avivamento se não tiver obediência à palavra. Aí, irmãos, eles encontram o Pentateuco e começam a ler a palavra de Deus. E nesses 4 anos foram lendo a palavra, foram meditando na palavra, foram obedecendo a palavra, foram vivendo a palavra. E começou um avivamento em toda Judá. Porque um povo decidiu, escolheu, quis estar na presença do Senhor. Para que haja um avivamento, nós precisamos querer estar com Deus, queremos estar perto de Deus, precisamos querer fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor virá. Não é um povo juntado, reunido, congregado, é um povo querendo estar reunido, juntado, congregado, para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E essa profecia também é para nós. E eu quero deixar aqui 4 palavras proféticas arrancadas desse texto.
para as nossas vidas nesta noite. A primeira palavra está no versículo 14. Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. O tempo da disciplina acabou. Ele começa profetizando juízo, destruição, mas porque um homem resolveu buscar o Senhor, Deus segurou a sentença. Deus cumpriu tudo que ele falou que faria, que a Babilônia ia destruir Jerusalém, mas porque um homem buscou o Senhor, e houve um avivamento em Judá, o Senhor segurou, reteve toda a destruição, até que esse homem partisse para o Senhor. Se nós buscarmos a presença do Senhor hoje, Deus vai reter os planos do diabo, para cumprir as promessas dele sobre a igreja. O tempo da disciplina acabou. O tempo do juízo, o tempo do castigo acabou. Por isso, canta, ó filha de Sião. Nós podemos cantar, irmãos, porque chegou o tempo da restauração de Deus para a igreja. Chegou o tempo da restauração de Deus para as nossas vidas. Chegou o tempo da restauração de Deus para esta nação. Sabes tu como Deus opera? Deus trabalha na contramão de tudo, irmão. Nós não sabemos como Deus trabalha, estava tudo em paz, ninguém estava fazendo nada. Mas vem tempos difíceis, a igreja será restaurada. A igreja será restaurada. Segunda palavra profética, versículo 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Todos os teus inimigos estão batendo em retirada hoje. Hoje. Os nossos inimigos são subjugados pelo poder que há no nome de Jesus. A vitória é da igreja. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos mais do que vencedores, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Terceira palavra profética, versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Terceira palavra profética: não precisa ter medo do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Não tenha medo, igreja. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso lugar forte, Ele é o nosso rochedo. Não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E a quarta palavra profética, que esse aqui é o versículo central da profecia: o Senhor nosso Deus, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, e não só no meio de ti, Ele é poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o versículo central, é o ápice da profecia, e eu vou destacar esses 4 aspectos aqui da presença de Deus no nosso meio. Quando o povo de Israel sai do Egito, passa o Mar Vermelho e canta lá com Miriam: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. E a Miriam lá no pandeiro, e só vitória, e
só vitória. Só que crente não é só vitória. A vitória vem depois da prova. A vitória vem depois da luta. A vitória vem depois da noite escura. Aí a vitória vem. Aí passa a vitória, vem a luta. Aí vem a vitória. Aí passa a vitória, vem a prova. Aí vem a vitória. E assim vai, irmão, até o céu. Fica tranquilo que não vai faltar luta. Mas também vai ter vitória. Se não tiver vitória aqui, vai ter lá. Lá vai ser um triunfo total, na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor. Aí o povo está lá, é só vitória, é só vitória. É o novo convertido, né, irmão? O novo convertido é só vitória, é só vitória. Aí Miriam lá no pandeirinho, sapateando, rodando e tal. Aí a primeira luta. Vamos apedrejar Moisés. Estamos com sede. A água daqui não presta e amarga. Vamos matar Moisés. Moisés que tirou a gente tinha pepino. A gente tinha cebola. Lá no Egito. Agora aqui a gente não tem nem água para beber. Vamos matar Moisés. Moisés tirou a gente de lá. Aí o pastor tem que ter uma graça, uma paciência. Aí Moisés chega e fala com Deus. Olha aí, irmão, por que você não fala com Deus? Você vai falar com o pastor. Você ia me ajudar tanto, irmão. Moisés chega lá e fala, ó Deus, olha aí. O povo que o Senhor tirou do Egito, está falando que vai me dar pedrada. Vai me matar, porque estão com sede. Aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, faz o seguinte. Chama os anciões. Pega a vara e toca na água. Aí ele toca na água. E a água não fica boa? Todo mundo bebe água. Aí o Senhor diz assim, lá em Êxodo 17:7. Está o Senhor no nosso meio ou não? Porque quando Deus está no nosso meio, irmãos, vai ter luta sim, mas também haverá vitória. E as pessoas saberão que Deus está contigo, que Deus é na tua vida. Está o Senhor contigo nessa luta? Sim ou não? Você verá, irmão, que esta luta vai ser vitória para a glória do nome do Senhor. O povo estava em pecado, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor manifestou a sua graça porque o Senhor nos ama. E o Senhor deu livramento para o seu povo, porque o povo tinha se voltado em arrependimento ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, está no nosso meio. Mas pastor, a luta está no nosso meio. Pastor, mas a igreja teve meses que não pagou, não tinha dinheiro para pagar aluguel. Mas o Senhor estava no nosso meio. Pastor, mas a igreja parece que diminuiu, mas o Senhor está no nosso meio. Porque a vitória é certa para aqueles que passam pela luta, pela dificuldade. O segredo, irmãos, o Senhor está aonde? No meio de ti. Ele não está só lá no começo. Ele não está só lá no fim. O Senhor está no meio. Ele está no nosso meio, irmãos. E porque Ele está no nosso meio, Ele vai dizer, porque Ele está no nosso meio, Ele é poderoso para salvar. Por quê, irmãos? Porque Ele está no nosso meio. Nós não somos salvos porque somos bons, mas somos salvos porque Ele nos ama. Somos salvos porque a graça dEle nos salva. Aí Ele vai continuar dizendo aí nesse versículo 17. Ele, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, irmão. Ele se deleitará em ti com alegria. Você tem noção disso, irmão? Sabe o que é se deleitar? É você ter prazer. Aí Deus está falando assim para o povo, que o povo estava perturbado, né? Mas recebeu a profecia, se endireitou. Aí Deus está falando assim para eles, assim, ó. Eu vou ter prazer em vocês. Eu vou ter prazer em vocês. Eu tenho prazer na minha igreja.
Que coisa linda, irmãos. Uma coisa a gente fala assim, eu tenho prazer em Deus, mas outra coisa é Deus falar assim, eu tenho prazer em vocês. E é isso que Ele está dizendo aqui. Eu tenho alegria de vocês, e porque eu tenho alegria em vocês, eu vou renovar no seu amor. E regozijar-se-á em ti com júbilo, com alegria. O nosso Deus está no nosso meio, irmãos. Não estamos sozinhos nessa luta, nesse vale, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele prometeu, irmão, Ele prometeu para mim e para você que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Descansa. O Senhor está contigo, Ele está no nosso meio. Porque Ele está no nosso meio, Ele salva. Porque Ele está no nosso meio, Ele abençoa. Porque Ele está no nosso meio, Ele perdoa, irmão. Porque Ele está no nosso meio. Se você tem certeza que Ele está no nosso meio, levanta a sua mão e dá um glória a Deus bem forte, irmão. Ele termina dizendo que nos ama e se alegra em nós, que fica feliz por nossas vidas. Ele fica feliz, irmãos, naqueles que andam na obediência, na retidão, no arrependimento. Porque assim, irmão, Deus não se alegra só porque nós não erramos. Não, Ele sabe que nós erramos. Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe. Mas Ele se regozija, se alegra, se deleita quando a gente se arrepende. Aí Ele fala, aí sim, agora está pronto. Porque Ele vai dizer aqui, várias vezes no texto, sobre o dia do Senhor. Sabe o que significa isso no Novo Testamento, o dia do Senhor? O dia do julgamento. O dia que vai ser arrebatada a igreja e haverá o julgamento de salvação e de perdição. Aí ele vai falar sobre o dia do Senhor. Mas para nós, Jesus já disse lá em João, eu estou convosco. Emanuel, Deus conosco. O dia do Senhor é perigoso, mas o Senhor do dia já está lá. Já preparou lugar para mim e para você. Ele é o nosso Senhor. Ele já nos comprou pelo seu sangue. E Ele tem prazer na nossa existência. Ele tem prazer na comunhão da igreja. Porque Ele é cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Ele não só nos abençoa, nos salva e nos perdoa. Mas Ele faz tudo isso porque Ele nos ama. Quando eu comecei esta mensagem, eu disse sobre a motivação errada. O povo de Israel se voltaram para Deus porque Josias se levantou para buscar ao Senhor. Mas esse avivamento não durou. Com a morte de Josias, o avivamento acabou. Porque a motivação do povo em buscar a Deus estava errada. Eles estavam buscando a Deus por causa de Josias. Mas quando Josias morreu, o avivamento acabou. Que o Espírito Santo de Deus possa nos encher de tal maneira para recebermos este avivamento da parte de Deus, para incendiar esta nação, incendiar o nosso bairro, incendiar as nossas familiares,
incendiar aqueles que trabalham ao nosso redor. Porque se nós estivermos ali e tudo continuar da mesma forma, nós ainda precisamos deste avivamento. Mas que possamos fazer como Josias, nos converter ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus.